Espírito Santo, toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar nesta manhã. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Entramos em tua presença, Senhor, para te adorar e para te pedir que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, oh, Santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Você que veio para adorar e engrandecer o nome de Jesus. E aplauda o Senhor. Aleluia. Diga palavras de amor. Ele tem uma unção fresca para nós esta manhã. Ele tem uma unção fresca neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado, fala assim: eu profetizo uma unção fresca sobre a sua cabeça. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Suas palmas louve. Bem forte, vai. Tchau, tchau. É o que queremos, Senhor. Unção fresca sobre a minha cabeça, como as misericórdias que se renovam. Um vaso novo, moldado por tuas mãos, tecido novo, refaz meu coração. Um odre novo pra suportar o peso de tua glória. Vinho novo, eu sei que tens mais. Meu renovo, meu cálice transborda. Vinho novo, é o que Ele tem pra mim e pra você. Eu sei que tens mais. Teu renovo, meu cálice transborda. Aleluia. Oh Senhor, nós queremos nessa manhã unção fresca sobre a minha cabeça, como as misericórdias que se renovam. Um vaso novo, moldado por tuas mãos, tecido novo,
alegria do Senhor no seu coração. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos adorar nessa manhã, irmãs. É de manhã o som da chuva eu já posso ouvir. É um bom sinal, alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Eu disse vai, não peça nada pra ninguém. Vou multiplicar agora o que você tem. Você vai viver, meu filho, do que eu mandar. Você vai beber da água que eu faço jorrar. Você vai viver agora o sobrenatural. Vou fazer teus sonhos hoje se tornar real. Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir. E o meu poder derrama agora sobre ti. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Glória a Deus. É de manhã o som da chuva eu já posso ouvir. É um bom sinal, alguma coisa vem aí. Estou esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Eu disse vai, eu disse vai. Não peça nada pra ninguém. Vou multiplicar agora o que você tem. Você vai viver, meu filho, do que eu. Você vai beber da água que eu faço jorrar. Você vai viver agora o sobrenatural. Vou fazer teu sonho hoje se tornar real. Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir. E o meu poder derrama agora sobre ti. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu? Vou ensinar. Pra receber você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Tira também no som, igreja. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber tem que adorar. Tá preparado? Glória a Deus, aleluia. Assim, ó. Tchá, tchá. Oh, Senhor Deus, tua palavra, tua salvação. Aleluia. Cante comigo.
Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão pra combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés e o meu coração. Estou segurando a espada na mão. A minha fé depositei no Senhor. E na batalhão ganhei proteção. Estou segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou. Segurando a espada na mão. Minha fé depositei no De batalha. Senhor. E na batalha eu ganhei proteção. Estou segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. Senhor, te adorei. Te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Vamos lá, igreja. Igreja, Glória a Deus. de quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus. de quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação. a coraça da justiça no meu No coração. meu coração. Guardei os meus pés A preparação do evangelho. examina em minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Na palavra estou de pé. E na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Quando li Efésios 6, tua armadura eu sei. E com muita precisão Me defendi. Me defendi, Rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra a minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei quando li Efésios 6. Tua armadura eu sei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Levante suas mãos para os céus e adora o Senhor com as suas palmas, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos nessa manhã. Leve o seu trono, leve seu pensamento ao trono da graça. Comece a pensar no Senhor. Comece a conversar com Ele. Oh, aleluia. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Pois tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, e maravilhados nos rendemos. Cante mais uma vez. Desde o princípio era o verbo,
aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Pois tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és, glória, glória, Jesus, Senhor, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Adore a Ele. Oh, aleluia. Cante assim comigo. E quem pode crer, quem pode ouvir, o servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Ele lindo. Eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus. Cante mais forte, lindo, 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 lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva pra sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza. Leva a tua sala, Pai, nós queremos ver a tua beleza, queremos contemplar a tua face, Senhor. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Aleluia. Continua adorando, Ele está nesse lugar. Continue adorando o Senhor. Continue falando com Ele. Diga a Ele o quanto Ele é lindo. Diga a Ele o quanto Ele é amado. Diga a Ele o quanto você precisa dEle. Tu és lindo, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus. Cante mais forte,
Obrigada, Deus, pela tua presença neste lugar, pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor continue fazendo a tua obra, Pai. Continua a manifestar, ó Deus, em nome de Jesus no meio de nós. Manifesta, Senhor, que a tua palavra, ó Deus, possa curar o nosso coração. Que a tua palavra, ó Deus, possa arrancar, ó Deus, as mazelas do nosso coração. Que nós possamos viver, ó Deus, cada dia em crescimento. Dá-nos a tua graça, dá-nos as tuas misericórdias, Senhor. E abençoa-nos, ó Deus, nesse dia. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Queria chamar aqui minha querida pastora Juliana. Gente, pensa numa mulher doce, numa mulher abençoada. Eu sou apaixonada com essa mulher. Meu Deus, que delícia estar com ela, pastor Daniel, a família inteira. É aquilo que eu falo com vocês, quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas, Ele nos dá pessoas, relacionamentos. Gente, como eu aprendo com a pastora Juliana e com o pastor Daniel. Meu Deus, são pessoas especiais demais, que eu amo demais, minha amiga do coração. E eu quero dar oportunidade para ela, eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoada por essa mulher de Deus, amém? Senhor, nós colocamos a vida da pastora Juliana no teu altar, que teu Espírito Santo tenha liberdade para usá-la, ó Deus. Fala através da vida dela, ó Deus, fala conosco, Pai, nessa manhã, e que o Senhor possa completar tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa conferência, em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, mulheres lindas, maravilhosas de Jesus. Olha, eu quero agradecer o carinho da pastora Elaine, de toda a sua equipe. Que excelência, queridos, é nos detalhes, sabe, assim, no cuidado, no amor, no abraço, na recepção. A gente se sente aqui uma rainha, é impressionante, né? E você tem aquela pessoa que quando você encontra com ela, é uma sensação tão agradável, tão boa de estar junto. Sabe aquela lembrança boa quando você pensa assim, nossa, aquela pessoa ali, é tão bom rir com ela, contar caso, né, divertir. Aquela pessoa que te faz bem. É a pastora Elaine, o pastor William. Eles são, assim, os presentes que o Senhor deu para mim e para o meu marido. Como nós amamos a vida deles. Amamos muito a vida deles, amamos muito essa igreja. Né, e realmente, relacionamento é um tesouro. Os amigos são nossa riqueza. Né? Você tem amigos, eles são a tua riqueza. Amém? Mas eu quero me apresentar aqui nessa manhã. Quantos aqui me conhecem, levanta a mão. Ah, então, quantos ainda não me conhecem, levanta a mão. Então, é por isso que eu quero me apresentar. Eu me chamo Juliana, moro numa cidade chamada Campo Belo. Cadê as Campo Belenses? Está aqui. Pastora Fernanda, paz, pastora Fernanda. Que alegria ter, né, aqui me sinto de lá daquela terra conterrânea. Não sou de lá, mas me sinto de lá, porque aquela terra me amou tanto, nos honrou tanto, que por onde eu for, eu nunca mais vou esquecer de Campo Belo. Amo demais aquela terra. E eu me chamo Juliana, né? Sou esposa, sou mãe, e eu quero apresentar minha família. Olha lá eles. Pastor Daniel, quantos conhecem meu marido? Pastor Daniel. E a Sara tem 15 anos, minha filha tem 15 anos. E o Daniel, filho, que tem 12 anos. Eles são o meu maior patrimônio, o meu maior tesouro. E agora pode colocar a nossa igreja. Essa é a Igreja Batista Vale das Bênçãos, em Campo Belo. Ela assim, nasceu, esse ano tem feito 15 anos, esse mês. 15 anos que a igreja nasceu, e nasceu numa célula na minha casa, e realmente assim o Senhor nos presenteou com esse ministério, com esse povo lindo que eu amo, e hoje vai fazer 2 anos, em agosto, que saímos de lá, fomos para Lavras, e continuamos pastoreando essa igreja, mas também implantamos uma igreja em Lavras. Quantos conhecem a cidade de Lavras aqui? Tem alguém? E lá implantamos essa igreja que hoje já está
nos cultos, numa média de 100 a 120 pessoas aos domingos. E o Senhor tem feito assim, uma obra linda naquela cidade. Né? Mas hoje, orando a respeito dessa conferência, e pediram para que o Espírito Santo falasse ao meu coração a palavra que Ele tinha para ela. E o Senhor falou para mim, contar um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho da minha vida. Né? Mas o título da minha mensagem é o seguinte: você pode mudar a sua história. Você pode repetir isso para mim? Você pode mudar a sua história. Agora você vai ser boca de Deus na vida dessa sua amiga, dessa sua irmã. Olha com convicção, com firmeza e fala: você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas aqui, quando era criança, pequenininha, ouviu a história daquela moça que perdeu o seu sapato? Como que é o nome dessa história? E daquele menino que, quando ele mentiu, o que aconteceu no nariz dele? Qual o nome? Queridos, eu amava ouvir histórias. Você também? Eu amava ouvir histórias quando eu era criança, sabe? E eram momentos que me marcavam à noite quando minha avó fazia isso comigo. Quando minha mãe, às vezes, me contava alguma história. Mas melhor do que uma história fictícia, é uma história real. É uma história que eu posso olhar para essa história e falar: aconteceu de verdade. É de verdade. Aconteceu, não é? Por quê? As histórias, elas servem para nos modelar. Nós somos modelados pelas histórias. Nós somos influenciados pelas histórias. E as histórias de verdade, elas nos inspiram. Nós estamos numa conferência de mulheres que inspiram. E você, com a sua história, você vai inspirar as pessoas que passarem pelo seu caminho. Amém? Amém. E eu quero que nessa manhã o Espírito Santo faça isso. Sabe, que você saia dessa conferência dessa manhã entendendo a sua missão, o teu chamado, o teu propósito. Né? E eu quero lembrar aqui dos heróis da fé. Quantos já foram lá na galeria de Hebreus, já leram o livro de Hebreus, e viu ali os heróis da fé? Tem alguém aqui que já leu? E lá a gente vê tantas histórias maravilhosas. E essas histórias me chamaram a atenção. Eu me converti aos 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, minha família inteira era espírita. E eu morava em São Paulo, São Caetano do Sul. E a convite de uma amiga da minha tia, que foi falar de Jesus para ela e convidar ela para ir à igreja. Nessa igreja dela estava tendo uma escola bíblica de férias. E ela foi lá convidar os meus primos. E eu estava lá passeando, passando o final de semana. Acho que era férias na época. Passando as férias. E aí ela falou: pode levar sua sobrinha. Queridos, e eu fui. E chegou no primeiro dia, contou a história de Eva e Adão, contou a história de Moisés, contou a história depois de Josué, de José. E eu ficava maravilhada com aquelas histórias. Por quê? Vindo de uma família espírita, e no máximo que eu fui numa igreja católica foi no meu batismo. Então, eu perguntava sempre assim: aconteceu? É de verdade isso que você está falando? Aconteceu? E quando elas falavam para mim: aconteceu, queridas, eu falava: que Deus é esse? Que Deus é esse? E eu me lembro que no último dia da escola bíblica de férias, foi algo que foi assim, um selo de Deus para o meu coração. Porque nesses dias todos, ouvindo essas histórias desses heróis da fé, no último dia, a pastora estava lá pregando, e ela pregou, e esse aqui eu falo que foi o versículo da minha conversão. Ela pregou sobre o amor de Deus.
E eu havia uma ferida no meu coração. Porque meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. E eu fui morar com a minha avó e com a minha mãe. E minha mãe sempre assim, saía aos finais de semana, ia beber com a turma, com a galera. Só que minha mãe era o seguinte, todas as vezes que se ela colocasse um copo de cerveja na boca, ela não parava mais. Minha mãe era alcoólatra. E minha avó vivia brigando com a minha mãe, preocupada como mãe, e falava para ela, minha filha, você tem que criar juízo, você tem uma filha para criar. Olha, você sai na sexta-feira, volta só no domingo, para trabalhar depois. Queridos, eu passei a minha infância ouvindo isso. Você tem algum familiar que mexe com droga, com bebida, que tem algum vício, você sabe o que eu estou falando. Eu passei a minha infância ouvindo isso. E aí, ouvia a minha família materna falando mal do meu pai, porque o meu pai, depois que separou, não quis saber dos filhos. E não cuidava, não sustentava, não queria saber. E éramos eu e meu irmão mais velho. E o que aconteceu? Eu me sentia um peso. Todas as vezes que eu ouvia essa briga da minha avó, ou ela falando com as filhas, né, eu me sentia um peso. E me vinha no meu coração assim, por que eu fui nascer? Se eu não tivesse nascido, meu pai estaria livre, minha mãe também, para fazer o que eles quisessem da vida deles. E aí, para piorar essa marca, essa ferida no meu coração, quando eu estava com 5 para 6 anos, minha mãe conheceu o meu padrasto. E eles foram morar juntos. E minha mãe, nova ainda, ela falou assim, eu vou levar a Juliana, mãe, porque agora eu vou ser muito feliz. E ela me levou. Só que, queridos, foi o ano mais terrível, infernal. Infernal, porque eles brigavam tanto, mas eles brigavam tanto. Porque minha mãe bebia, meu padrasto também bebia, e ainda mexia com droga. Só que ele não mexia com droga em casa, mas ele chegava conturbado. Mais novo que a minha mãe, 7 anos, um pouco imaturo, né, não tinha filhos ainda, com ciúmes. Então, o que ele fazia? Né, havia um mundo espiritual por trás disso. Hoje eu entendo, mas na época eu era uma criança. E ele, às vezes estava calor, ele mandava eu ir dormir com cobertor quente. E aí surgiu uma briga. E ele queria brigar, e aí essa era a briga. Eu era uma criança muito quieta, muito calada, não tinha motivo, propósito de gerar alguma coisa assim, ou de dar alguma disciplina, né? Apesar que, se fosse uma disciplina, seria indevida. E eles, para brigarem, aí ele começava assim, a me apertar, sabe? A colocar assim, apertar meus braços, a me bater. Tudo isso para provocar a minha mãe para brigar. E um ano, minha mãe indo para a casa da minha avó, voltando para a casa dela. E eu nesse caminho, indo e voltando, indo e voltando. Aí minha avó falou assim, minha filha, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Falou para minha mãe. Você vai ter que decidir. Ou você vai cuidar da sua filha, ou você vai ficar com o seu marido. Mas assim eu não vou deixar minha neta ficar. Você vai ter que escolher. E aí minha mãe falou, mas eu estou nova, mas eu amo ele, mas eu acho que pode dar certo. E aí minha avó falou, então deixa a Juliana ficar comigo, porque eu vou criar ela. E assim ela fez. Aqueles dias que minha avó fez isso, eu senti, queridos, como se fosse ao mesmo tempo ela me tirando de um inferno, me tirando assim de um lugar terrível. Sabe, um lugar que não tinha paz. Um lugar que eu não tinha alegria naquele lugar. Eu tinha medo de dormir. E aí, quando ela me levou, veio mais uma marca. Apesar dessa alegria, veio a marca que, está vendo? Sua mãe te trocou por esse homem. Esse homem tão ruim. Ela preferiu ele do que preferia amar você. Mais uma marca. Queridos, eu lembro como se fosse hoje.
O que Deus começou a fazer na minha história? Porque com 8 anos, mas com todo esse contexto. 8 anos, mas com toda essa história, que se você fosse ver, eu não tinha propósito, eu não tinha razão, eu não tinha nem futuro. Porque, sabe quais eram os comentários na mesa de domingo, quando minha avó ia reunir os filhos? E aí tinha lá o frango, macarronada, arroz, feijão. Quem é domingo, frango, macarronada? Não? Então, os comentários, e eu lá pequena, mas ouvindo tudo, porque às vezes a gente acha que criança não escuta nada. Ah, não, a Selene é muito custosa. A Selene era minha mãe, é minha mãe. A Selene é muito custosa. O que vai virar dos filhos da Selene? Do jeito que ela é. E o pai ainda nem liga. Uma vai virar uma prostituta, o outro vai virar um drogado. Quantas e quantas vezes. Mas tinha algo dentro de mim. Tinha algo no meu interior. Que eu queria fazer as coisas certas. Eu queria acertar. No meu coração. Então, eu nunca dei trabalho na escola. Sempre tirei as melhores notas. Sempre estudei. Sempre fui muito obediente. Tudo que minha avó falava, eu fazia na hora. Porque tinha algo dentro de mim que eu queria acertar. Eu não queria viver a mesma história da minha mãe. Eu não queria me tornar aquilo que eu ouvia os meus tios falando a meu respeito. Eu não queria. Só que eu também era criança, eu não sabia o caminho. E nesse sábado, nessa escola bíblica de férias, que quando no decorrer da semana eu fui ouvir as histórias e eu perguntava todos os dias, isso é verdade? Isso aconteceu? E elas falavam, é verdade. O Deus que abriu o Mar Vermelho, ele existe. É Deus. O Deus que um homem ficou lá dentro da boca do peixe, né? O Jonas, é real. E aí, no último dia, no sábado, a pastora foi ministrar a palavra, e eu falo que esse é o versículo da minha salvação. Isaías 49:15, que fala assim, quiser abrir, pode abrir, enquanto vocês abrem eu bebo água. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta, né? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. E eu, uma criança assim, com um complexo de inferioridade, tão quieta, tão calada, no meio de uma multidão de crianças, de pais também, que estava lá no sábado à noite. A pastora falou esse versículo e falou assim, não existe um amor maior do que o amor de Deus. O amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. O amor de Deus é maior do que o amor de um pai. E você sabia que Jesus morreu na cruz para te dar vida, para te salvar? E Ele pode libertar, Ele pode curar, Ele pode transformar? E à medida que a pastora ia falando isso, quantas pastoras eu tenho aqui? À medida que a pastora ia falando isso, Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar. 8 anos, gente. Sabe quem que eu via? Minha mãe. Que eu amava tanto a minha mãe. E quando minha mãe saía na sexta-feira e me vinha as frases da minha avó, minha filha, juízo, você pode morrer, pode acontecer algo pior na sua vida, você tem filhos para criar. Me vinha um medo de perder minha mãe, porque eu amava muito a minha mãe. E eu lembrei dessa situação, lembrei dessa frase. E eu fui e falei assim, no meu coração, chorando, eu falei, Jesus, você tem esse poder, salva a minha mãe, salva a minha vida, salva a minha mãe. E ali, ela falou, vem aqui na frente. Se você entregar a sua vida para Jesus, Ele vai te transformar. E aí eu fui à frente.
E ali, queridos, eu chorei. Eu acho que eu fiz uma poça d'água. Porque eu já sou muito manteiga, eu choro por qualquer coisa. Mas ali eu me derramei, eu chorei. E começou um processo de cura e libertação de Deus na minha vida. Um processo de cura e libertação. Com 8 anos. Por isso que eu amo tanto o ministério infantil. Por isso que eu amo tanto. Por isso que a gente investe tanto no ministério infantil. Porque eu aceitei a Jesus, criança. Ninguém na minha casa. Todos espíritas, tanto de parte de pai, tanto de parte de mãe. Sabe, meus descendentes, não tinha nenhum evangélico. Maçonaria, de um histórico terrível espiritual. Mas Jesus me alcançou. Jesus me alcançou. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida. Queridos, eu amo tanto esse Deus, eu amo tanto esse Jesus, porque eu recebi um amor. Sabe, um amor que todas as vezes que Satanás vem falar para mim, coitadinha, todas as vezes que Satanás vem falar para mim, tentar me roubar, matar, destruir, mentir, eu olho para o amor desse Deus e eu sei que eu não sou coitadinha. Eu olho para o amor desse Deus e eu sei o amor que eu recebi dele. Mas, falando de história, né, e eu falando que nós somos modelados pelas histórias. Quantas aqui, quando criança, tinha uma prima, uma tia, uma professora, alguém que você olhava para aquela pessoa e falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual aquela pessoa, igual aquela fulana. Eu me converti criança, então eu ia para a igreja, minha igreja era mais ou menos do tamanho dessa daqui, em São Caetano, e minha pastora era tão linda. Ela tinha 60 anos. E ela cantava tão bem. E ela sempre tão elegante. Ela sempre tão chique, igual a pastora Clausir. E eu olhava para ela cantando. E eu olhava para ela todos os domingos. Aquela mulher estava impecável. Parecia que ela não tinha problemas. Parecia que ela vinha do céu. E a minha casa era um inferno, porque a paz que eu tinha era dentro da igreja. Em casa eu tinha gritaria, briga, falta de paz. E eu olhava para a vida daquela mulher. E eu falava, eu quero ser igual ela. Eu quero ser igual ela. Quando eu crescer, eu quero ser... Na época não era pastora, porque na minha igreja era uma batista tradicional, então era a esposa do pastor, né? Mas ela era muito envolvente. Ela sempre trabalhava muito na obra de Deus. Em todos os ministérios, muito serva. E eu falava, eu quero ser igual a minha pastora, igual, e pensava o nome dela. E você? Tinha alguma tia, um professor, professora, alguém que você admirava? Eu tinha essa pastora. E nós, como eu falei, somos modelados, né? Em todo tempo nós somos modelados. Só que o tempo passou. A minha história, eu queria casar com um pastor, porque eu queria servir a Deus. E eu achava que, se eu casasse com um pastor, eu ia servir muito a Deus. Então, eu queria me casar com um pastor. E Deus me deu um maridão. Né? Quantos aqui conhecem meu marido? Ele é lindo. Ele é lindo e abençoado. E Deus usa muito a vida dele para curar as feridas da ausência de um pai. Porque, não que ele colocou ali no papel de um pai, mas de um amor que eu não tive. Deus faz isso, Deus quer usar a vida dos maridos para cuidar, proteger, para nutrir. E Ele faz isso com muita excelência. Mas é necessário, preste atenção, olha para mim, não perca isso não, porque isso é muito importante para você receber toda essa ministração. É necessário eu entender que eu precisei de tomar uma decisão. Qual foi a primeira decisão que eu tomei que mudou toda a minha vida, que mudou toda a minha história? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu recebi um amor, eu recebi uma graça. Eu recebi esse amor de uma tal forma que esse amor me cura e ainda me cura porque nós temos um processo contínuo de cura. Contínuo.
E esse amor, ele vai me curando, me curando. Você recebeu desse amor também? Eu também. E aí eu olho para os heróis da fé. Qual dos heróis da fé que quando você chegar lá no céu, você quer se encontrar com ele, você quer saber dele, como é que foi a vida dele, como é que ele conseguiu as conquistas dele. Qual é? Moisés. Moisés, um grande libertador, um grande líder. Abraão, pai da fé, como que foi? Né, assim, todas as suas conquistas. Sara, mãe de nações, não podia ter filho, foi ter filho velha. Qual é? Da galeria dos heróis da fé que você quer se encontrar? Qual é? Qual dos apóstolos? Eu quero hoje falar sobre uma heroína. E eu quero falar sobre Raabe. Raabe, eu quero encontrar com essa mulher. Porque quando a gente olha para a história dela, quantos conhecem Raabe? A história de Raabe. Raabe, ela era, quem ela era? Ela era uma mulher prostituta que morava literalmente em cima da muralha de Jericó. E os espias foram até ela, se esconderam lá na casa dela. E estavam sendo perseguidos, vamos lembrar dessa história. Estavam sendo perseguidos e foram se esconder lá. E ela vendo que eles realmente, eles eram homens de Deus, que havia algo ali na vida deles, o que foi que ela fez? Ela falou assim para eles assim, olha para mim, ela falou assim, olha, salva a minha família, salva a minha família, salva a minha vida, salva a minha família. O que eu aprendo com essa mulher? Ela teve um insight, ela teve uma revelação. Vamos falar comigo? Ela teve um insight, ela teve uma revelação. Uma revelação. Pensa comigo no normal da vida dela. Ela morava numa grande cidade, poderosa cidade, de um muro, que no muro fazia-se casas. Ela morava em cima do muro. Ela poderia pensar o quê? Não, quem que esses homens aí? Deixa eles. Não, eu vou morrer se alguém encontrar esses homens aqui. Eu vou chamar alguém aqui para mostrar que eles estão aqui. Mas ela teve um insight, ela teve uma revelação. É muito importante nós entendermos que para mudar as nossas histórias, eu preciso de ter um insight, eu preciso de ter uma revelação, um entendimento. Eu preciso de entender e falar, são homens de Deus. Ela entendeu isso. Ela falou, são homens de Deus. E eu preciso me salvar. Eu preciso salvar a minha família. E aí, o que esses homens falaram para ela? Esses homens falaram assim, olha, tudo bem, eu salvo a sua família, mas tem 3 condições. A primeira condição é, você vai ter que colocar o quê? Um fio escarlate, um fio vermelho sobre a sua casa. Um fio vermelho. Esse símbolo é o símbolo do quê? Que se colocasse ele ali, o anjo da morte não ia passar. Preste atenção, olhe para a sua vida. Você precisa da revelação. Você precisa de um insight. Você precisa entender que, se você se posicionar, e se você deixar Jesus vir sobre a sua vida e sua família, o anjo da morte não vai passar. Quantos têm marido, filhos, pessoas que você ama tanto que ainda não aceitou Jesus, que está lá no mundo? Essa palavra é para você. Você vai mudar a sua história através de uma revelação. Segundo, muito importante, o que ele falou? Você vai ter que, Raabe, chamar as pessoas da sua família para dentro da sua casa. Se elas não estiverem dentro da sua casa, esse pacto está desfeito.
Se elas não estiverem dentro da sua casa, nada feito, vai morrer. Pensa a situação dessa mulher. O que ela era mesmo? Uma prostituta. Se hoje a gente olha com maus olhos para uma prostituta, imagina naquela época de Israel. Como que ela ia fazer para pegar e ir lá nos pais, ir lá nos irmãos, ir lá nas pessoas que ela ama e falar assim aqui, olha, a Forte Jericó, as muralhas, que eu moro em cima da muralha, porque ela é tão forte, que eu moro nela, a imponente Jericó, vai ser destruída. E tem mais, vai ser destruída e a única casa que vai sobrar é a minha. Então vocês vão ter que vir para a minha casa. Já pensaram nisso? Como que ela ia conseguir isso? Como que essa família ia receber isso de uma mulher que não tinha crédito? Não tinha crédito. E quantos dias que o exército de Israel, quantos dias que aquele povo foi rodear a terra ali adorando? Quantos dias foram? 7. E aí, naquele tempo, o que aconteceu? Ela conseguiu. Que mulher de coragem. Não é mesmo? Que mulher de coragem. Que mulher de coragem. Eu admiro essa mulher. Eu admiro porque ela quebrou muitos tabus ali. Para ela conseguir que a família fosse para a casa dela. E a outra coisa que aconteceu. Se tu não denunciares a missão. Eram 3 coisas que ela precisava de fazer, né? A condição era essa, para salvar a família. E essa mulher, ela não denunciou. Era um risco. Ela poderia ter perdido a vida. Poderia morrer. Ela poderia morrer. Mas ela teve coragem. Coragem. E por causa disso, queridas, olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Olha, por causa dessas decisões, por causa dessa revelação, por causa dessa coragem, olha para mim, olha que veja comigo, o que aconteceu na vida dessa mulher. Sabe o que Deus fez? Deus fez com que ela rompesse com o passado dela. E ela se casou com um homem da tribo de Judá, chamado Salmão, que é a cor salmão. Quer lembrar do nome do marido dela, aquela cor salmão. Chamado Salmão, que era pai de Boaz. E sabe quem era o neto dela? O rei Davi. O neto dela era o rei Davi. Demais isso, né? Demais. E sabe quem era o descendente dela? O rei Jesus. O rei dos reis, Jesus. Dá para aplaudir? Dá para glorificar de pé a vida dessa mulher? A decisão que ela teve, o posicionamento dela, o insight, a revelação. Deus mudou a história dela. Assim como tem mudado a minha história e tem mudado a sua história. E os seus descendentes não serão mais os mesmos. Amém? Como nos disse a pastora Andréia aqui ontem. Aleluia. E a segunda mulher que eu quero falar hoje aqui, que essa mulher, por causa da decisão dela, as atitudes dela, transformaram a história dela, é Maria. Maria, mãe de Jesus. E para falar dela, eu lembro do Cântico de Maria. Né? O Cântico de Maria. Vocês conhecem um cântico que fala assim? Minha alma engrandece ao Senhor. É da minha infância, quem conhece? Conhece? Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois e com misericórdia demonstrado amor santo, santo,
Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. É isso que ela cantou. Maria, ela recebeu uma missão. Ela tinha, sabe quantos anos? 15 anos. Minha filha hoje tem 15 anos. Quantos tem 15 anos aqui? 15, 16. Preste atenção. O que Deus tem para você é para hoje. É para hoje. Você tem 15, não espera não. Deus não vai começar a te usar daqui 10 anos. É agora. Só que, olha, revelação, insight, revelação, para quê? Se posicione, porque Deus vai te usar. Deus vai te usar. O que aquela mulher fez? Olha para Maria. Maria. Gente, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, com 15 anos, ela recebe a missão dela. E quando ela recebeu a missão dela, que não era qualquer missão, ela se apaixonou. Vamos falar comigo? O que ela fez? Ela se apaixonou. Ela estava cheia do Espírito Santo, ela se apaixonou. Na hora, ela poderia ter pensado assim. Olha para mim, na hora ela poderia ter pensado assim. Como assim? Eu vou engravidar do Filho de Deus? Como assim? Mas eu posso morrer. Mas o meu marido, o meu noivo não vai entender, eu nem casada eu sou. O que vai acontecer? Como que vai ser o meu futuro? Mas ela fez isso. O que ela fez? Ela se apaixonou. Ela se apaixonou. Ela olhou para o Deus da vida dela e ela falou: Deus, a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma é grata. Ela tinha o quê? Gratidão. Ela adorou a Deus. Ela adorou a Deus. E a missão dela era que missão? Uma mulher imperfeita educar um filho perfeito. Uma mulher imperfeita. Mas a missão dela era educar um filho perfeito. E aí, ela estava ali e começou a ver as pessoas seguindo Jesus e aplaudindo Ele nas multidões. O coração dela deve que se alegrou muito. Porque essa semana meu filho chegou com uma prova e falou: mãe, tirei 10 em filosofia. Meu coração se alegrou muito. Semana passada, quando eu fui lá na escola dele, e eu via lá, porque lá na escola dele é assim, você vai falar professor por professor. E as filas com o professor de matemática é a maior. A de física também. E a de português depois. E eu não precisei de enfrentar essas filas. Porque o menino é bom. E aí eu falei, cheguei lá para ver o comportamento. Não, o menino é gente boa. Ó, Daniel gosta de uma conversinha, mas é gente boa. Entende tudo. Meu coração se encheu de alegria. Nossa, meu filho. Imagina dela. As multidões aplaudiam. Mas depois também, ela viu o filho dela sendo crucificado pelas multidões. Pelas multidões. Você imagina isso? Seu filho. Seu filho é pecador. O dela não. E aí ela poderia ter questionado a missão dela. Ela poderia ter olhado e falado assim com Deus. O Deus que deu a missão. O Espírito Santo que revelou para ela. Ela poderia ter falado assim: olha aqui. Como assim? O meu filho. Mas se você é Deus, por que você permitiu que ele morresse, que ele sofresse humilhação naquela cruz? Poderia ter lançado fora a missão que era para ela.
Mas sabe o que ela fez? Ela continuou até o fim. Porque ela sabia que a missão dela era uma missão celestial. Era uma missão celestial. Mas não é só ela que tem a missão. Você tem a sua missão. Eu tenho a minha missão. E o que você tem feito? Diante das circunstâncias, diante das lutas, diante dos problemas, você tem seguido em frente? Ou você tem olhado para o seu problema e questionado? Questionado o passado, procurado saber de quem que é a culpa. O que você tem feito? Porque você tem uma missão. Pastor André nos falou aqui, você tem uma missão. E todos nós, precisamos de ter duas perguntas bem resolvidas dentro de nós. E a primeira é, para que eu nasci? Você sabe para que você nasceu? Você sabe, você já se perguntou para que eu nasci? Gente, eu me perguntava sempre, desde pequena. Eu muitas vezes falava, por que eu nasci? Eu achava que eu não deveria de ter nascido. Sabe, eu achava que eu era um peso, que eu deveria de ter morrido. Eu nem nascido, eu merecia ter nascido. Era mentira de Satanás. Porque ele veio para roubar, matar e... Era mentira. Hoje eu sei que era uma mentira. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, quer usar minha vida para trazer vida. Quantas e quantas vidas que Deus usa a minha vida para trazer vida. E assim é com você também. E assim é com você. Mas você precisa de ter a sua identidade bem formada no Senhor. E sabe por que eu estou contando isso para você? Porque às vezes as pessoas podem olhar para o meu jeito de vestir, podem olhar para a minha família no Instagram, podem olhar para a minha família no Facebook, pode olhar para a minha igreja tão grande e bonita hoje, mas que não foi a vida inteira assim, pode olhar, sabe, para o meu carro bonito, para a minha casa que eu moro, e pode pensar assim, sua vida é tão perfeita, tão bonita, diferente da minha. Mentira! Mentira! Eu também tenho as minhas lutas. Eu também tive que vencer obstáculos. Eu também tive que tomar decisões. E a minha posição me fez chegar aonde eu estou. Como você também. A sua posição te fez chegar aonde você está. Então, para que você nasceu? A outra pergunta. Onde eu vou após a morte? Você já sabe para onde você vai depois que você morrer? Para onde você vai? Eu vou comer maçã e mel, lá no céu, junto com a pastora Fernanda. Eu vou. E você, tem essa certeza? Tem essa convicção? Você precisa de ter, porque a morte ela não avisa quando ela chega. Não tem hora para chegar. Não tem. E eu preciso ter essa convicção, porque se Maria não tivesse convicção da eternidade, ela teria largado a missão dela. Você não sabe a hora que uma doença vai chegar. Você não sabe a hora que um ente querido vai partir. Você já perdeu alguém tão querido e tão amado na sua vida? Eu perdi, minha avó era tudo para mim. Minha avó que me criou. Só de eu pensar dela morrer, eu já chorava. Eu perdi ela. Ela morreu. Glória a Deus, no final da vida dela, eu fui falar de Jesus, ela aceitou. Deus cumpriu a promessa. Mas a saudade ficou. Ela era minha mãe, ela era meu pai, ela era meu tudo de família. Meu tudo é Jesus, mas ela era meu tudo de família. E ela morreu. Só que quando você sabe quem é Deus na sua vida, por que você nasceu e qual que é a sua missão, nada vai te roubar. Você não vai deixar que a situação que você está vivendo hoje roube aquilo que Deus tem para você amanhã. Levanta a sua mão e pegue essa palavra.
Você não vai deixar isso acontecer. Amém? Você vai tomar uma posição nessa manhã. Tomar uma posição. Por quê? O que você quer que as pessoas falem de você? Os netos, os filhos, depois que você morrer. Meu marido já sabe o que eu quero que coloque lá na lápide. Eu falei, coloca assim. Essa mulher viveu para falar do amor de Jesus e resgatar muitas famílias. Porque assim como Satanás destruiu a minha, eu prometi que eu vou conquistar milhares de famílias para Jesus. E eu amo família, eu amo família, eu amo quando eu vejo um casal junto, filhos juntos, isso me dá tanta satisfação e alegria, sabe? Quando eu vou fazer um aconselhamento de casamento, de filhos, eu estou ali pisando na cabeça de Satanás e falando, está vendo a ferida que você veio destruir a minha vida? É nessa mesma ferida que Deus me cicatrizou. E hoje ela se transformou em uma estrela que brilha na vida das pessoas. É isso que eu penso. E você também. Você também tem a sua história. Você também tem as suas dores, as suas lutas, as situações que você enfrentou. Você tem, você sabe qual foi a sua dor. E o Senhor vai usar isso para a glória dele. O Senhor vai usar. Só que para isso, queridas, eu não posso ser mais ou menos. Porque aí eu vou lá em Apocalipse 3,15 que fala assim, eu não vou falar para vocês abrir para mim, anda rápido. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, porque é morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Chega de mornidão. Vamos falar? Chega de mornidão. Chega de mais ou menos. Você já viu pessoas que você vai cumprimentar, a pessoa nem te dá a mão direito? Dá a mão para quem está do seu lado aí. Não é os dedinhos, é a mão inteira. Pega com firmeza, pega com identidade, pega mostrando, eu sei quem eu sou em Deus. Não é mais ou menos. Não é aquele abracinho, já viu aquele abracinho, assim, aquele abracinho, você vai abraçar, a pessoa te dá um tapinha assim. Vai te dar a mão, faz assim. Não, gente, é assim, Sabe? É abraçar de verdade. Deixa Deus usar o teu abraço. Seja intensa. Seja intensa. Não seja mais ou menos. Viva a sua vida com intensidade. Intensidade, fala de paixão. As pessoas vão olhar para mim, vai olhar para você e vai ver o quê? Essa mulher, ela é apaixonada. Essa mulher, ela tem um brilho no olhar dela, que eu preciso desse brilho para o meu olhar. Essa mulher, ela tem uma firmeza, uma convicção. O que é isso que ela tem que eu sou tão insegura? O Espírito Santo. Deus, a identidade dela bem resolvida. E só quem pode fazer é o Senhor. E Ele quer fazer. Você quer? Você quer? Amém. Porque Ele já te deu vida em abundância. Jesus fala, eu vim para te dar vida e vida em... A vida e a abundância Ele já te deu. Você já assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas para de se olhar como o inimigo quer que você se olhe. Para. Sabe? Às vezes, minhas discípulas falam isso para mim. Elas falam assim, nossa, pastora, mas eu te vejo sempre, assim, sempre tão bonita, sempre tão bem vestida, sempre com um sorriso, sabe, tão firme. Eu te vejo assim. E às vezes parece que você não tem problema, porque às vezes as pessoas acham isso de nós, né, pastoras? Quem concorda aí? Às vezes as pessoas pensam isso aí de nós. Parece que você não tem problema. Aí eu falei, tenho problemas. Mas eu sei que quem me fortalece é o Senhor. Eu choro. Eu tenho as minhas limitações, tenho as minhas fraquezas, as minhas tentações, mas eu vou aos pés do Mestre e eu choro. Gente, eu choro muito, eu choro. E minhas orações eu choro. Choro muito. Amo adorar a Deus, amo adorar a Deus. E é isso que me sustenta toda manhã. É isso que me renova toda manhã, é isso que me renova, sabe?
E eu falo para elas, eu tenho um segredo, vou contar o meu segredo, vou contar para vocês também, quer ouvir? Quem quer ouvir o meu segredo? Quando eu estou passando por situações de lutas, que não são poucas, porque pastora, lida com problema todos os dias, e sempre. As pessoas vêm até nós sempre com problemas para nós ajudarmos a resolver. E muitas vezes nós não temos a solução. Quando eu estou passando por alguma situação difícil, eu fecho os meus olhos, fecha os seus olhos aí. Feche os seus olhos, respira fundo. Eu fecho os meus olhos, respiro fundo e eu falo assim. Jesus, obrigado, porque um dia o Senhor me resgatou das trevas e me trouxe para a luz. É o seu amor que me sustenta. Abro os olhos e continuo. É isso que eu faço. Você também faz isso? Eu faço isso. Sempre. Sempre. Sabe? E para concluir, eu quero falar sobre ter fé. Porque eu preciso de ter paixão e eu preciso de ter fé. E a fé, eu lembro da mulher hemorrágica. Quando já ouviu a história da mulher hemorrágica? A mulher hemorrágica, queridas, olha para essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha. Ela procurou os melhores médicos. Ela foi em todos os lugares. E ela estava passando por um problema que não tinha solução. Você tem um problema que não tem solução? Você está passando por uma situação que é impossível. Essa mulher estava passando. E o que ela fez? O que ela fez? Aí vamos lá no versículo 28 de Marcos 5, 28. Eu vou ler para você. Falando assim. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Ela estava o quê? Pensando. Você já conversa sozinha? Quem aqui conversa sozinha? Deixa eu ver. Eu converso sozinha. Você conversa sozinha? Eu converso. O tempo inteiro. Todos os dias. Converso. E ela estava ali conversando com ela mesma. Isso chama-se diálogo interno. Quem não faz isso é anormal. Então, o normal é fazer isso. Um diálogo interno, onde ela estava conversando com ela mesma. Só assim. E aí, ela estava pensando, se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela estava diante de um problema, diante de uma situação impossível para resolver. No momento de pressão. E aí é nesse momento que nasce as crenças na nossa vida limitantes. Nesse momento de pressão que vem assim, eu não posso. Mas como é que eu vou chegar nele? Mas como é que eu vou ser curada? Mas eu sou pecadora, sou impura, sai sangue de mim, ele não vai me tocar. Foi isso que ela pensou? O que ela pensou? E a Bíblia fala assim, olha o que a Bíblia fala. Em Provérbios 23, 7 fala, aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. O que você tem pensado de si mesmo? Não tem dinheiro. Sou velha demais. Sou nova demais. Não tenho entendimento. É isso que você tem pensado de você mesmo? É isso que está te limitando, é isso que está te escravizando, é isso que está te acorrentando. Quantos estão entendendo essa palavra? E você precisa, na sua conversa diária, no seu momento de pressão, você tem que entender que o problema não é de onde você veio. Olhe para a minha história. O problema não é de onde eu vim. O problema não é se eu tive pai, se eu não tive pai. O problema não é se eu fui abandonada, se eu não fui. O problema não está lá. O problema está em como eu vou resolver a situação hoje. Como que você vai resolver a sua situação hoje? Como que você vai resolver? Quais os pensamentos que você vai deixar entrar dentro de você? Porque tudo começa aonde? Tudo começa aonde? Na mente. Na mente.
E eu poderia falar tantas coisas mais, meu tempo já encerrou. Mas eu falei um pouquinho sobre essas crenças que nos limitam. E se eu fosse pensar nelas, queridas, eu não estaria nesse altar. Se um dia eu fosse pensar assim, não tenho dinheiro, eu não construiria, junto com meu marido, aquela igreja que você viu. Pastora Elaine nos conheceu antes daquela igreja. Né, pastora Elaine? Pastora Fernanda nos conheceu desde o início da igreja. Se eu fosse falar, não tem dinheiro, não teria. Se eu fosse falar, não tem conhecimento, não estaria aqui. Se eu fosse falar, queridos, essas crenças, eu não chegaria aonde eu cheguei. Só que para mim tirar isso da minha vida, eu preciso das crenças fortalecedoras. E quais são elas? Falei da fé. Olha, eu vou contar esse caso da fé para vocês entenderem. A fé. Olha para mim. Há 2 anos atrás, o Senhor nos deu uma missão, para mim e para o meu marido, de nós implantarmos uma igreja que fica a 40 minutos de carro da minha cidade. Uma igreja lá em Lavras. Mudei para Lavras. E eu tinha que ir e voltar. Todo culto eu ia e voltava, umas 3 vezes na semana, 4, então pegava a estrada. A estrada um pouco perigosa. E meu marido e meu filho sempre cortaram o cabelo com o mesmo cabeleireiro, chamado Cláudio. Ele gosta muito da gente, ainda não era cristão, gostava muito da gente. E um dia eu fui levar meu filho para cortar o cabelo, e ele virou para mim e falou assim, nossa, Juliana, mas é muito perigoso. Porque ele gostava de nós, se preocupava com a gente. Mas é muito perigoso, vocês vão pegar a estrada assim o tempo inteiro. Olha o acidente que teve a semana passada. Olha o que aconteceu semana retrasada. O outro fulano morreu na estrada. Olha, perdi um tio meu assim, assim. E na hora, nós estávamos no ano da fé. E na hora eu falei, como que eu vou alcançar o coração dele? Sem ser dura, mas com sabedoria. E aí o Espírito Santo me deu uma estratégia. Na hora eu falei assim, olha, Cláudio, você não ama cortar cabelo? As pessoas chegam aqui cabeludas, assim, barbudas, você vai e corta o cabelo dela, ela sai daqui numa autoestima tão bonita, se sentindo melhor. E você não tem paixão pelo que você faz? Porque você já faz isso 20 anos, quase 30. Aí ele, tenho. Eu falei, essa é a minha paixão. Eu e o meu marido amamos o que a gente faz. Então, para nós é uma alegria sair daqui, passar 45 minutos, ir lá e ver o que Deus está fazendo ali naquela cidade, através das nossas vidas. Não tem preço. Não tem preço. E ele entendeu. Mas aquilo poderia ter sido uma crença limitante na minha vida. Que eu poderia sair daquele lugar e pensar mesmo, ai que medo, mas é a estrada, mas isso é um acidente. Acontece mesmo, ele gosta da gente, falou isso porque me ama. Isso faz quase 2 anos que ele falou isso. Ele é novo ainda. O que aconteceu com ele? Quantos conhecem o Cláudio aqui? Vocês conhecem o Cláudio? Morreu dormindo. Novo. Dormindo na cama. Morreu dormindo. Agora, se eu tivesse ali, sabe, limitando a minha mente com as palavras negativas, com as coisas que as pessoas falam de mim, pensam de mim, eu estaria onde eu estou? Não. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Todos os dias nós precisamos. E a outra, seja resiliente, seja flexível. Não vou entrar nesse, mas seja igual um travesseiro da NASA. Já viu o travesseiro da NASA? Você coloca assim o braço nele, ele volta. Pensa nele e aí lembra, eu preciso ser flexível. Não é a pessoa pisou no meu carro, nunca mais vou conversar com ela. Não é assim. Né? Eu preciso de ser flexível. Para terminar, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Quantos aqui começou a fazer dieta? Eu faço dieta eternamente. Quantos aqui faz dieta eternamente, igual eu? Eu faço eternamente. E aí, eu lembro que eu amava doce, gente. Nossa, minha alegria era uma sobremesa, um chocolate. Eu esperava, assim, comia o sal, mas esperando o doce. E aí, toda vez que falava assim, você não pode comer,
qual que é a primeira coisa que eu pensava? Aí que eu queria comer. Mas aí eu lembrei do apóstolo Paulo, que fala o quê? Todas as coisas me são, mas nem todas. Então eu tirei o não da minha vida. E quando eu tirei o não da minha vida, eu comecei a ter vitória. Aleluia! Estou no caminho, queridos. Vou chegar lá, vocês ainda vão me ver magérrimos. Mas comecei a ter vitória. Porque eu não falo mais eu não quero, eu não posso. Eu penso assim, eu posso comer tudo, mas hoje eu quero comer isto. Pegou a dica, queridas? Companheiras de fé. É isso aí. Então, esse é o caminho. Só que, às vezes, nós nos acorrentamos no nunca. Nunca mais eu vou na casa daquela pessoa que me tratou tão mal. Nunca mais eu vou na casa daquela minha amiga que me traiu. Nunca mais. Você está preso ali. Você está preso ali. Nós vamos orar. E eu quero falar para vocês que se eu tivesse feito esse nunca, eu não teria começado a ver Deus transformar a história das pessoas que eu amo. Olha aqui. Meu pai, ele nunca me deu pensão. Meu irmão, ele é 2 anos e meio mais velho que eu. E na minha infância era assim. Meu pai sempre foi bem de vida. Casou com a minha mãe. Se separaram, eu te falei, tinha 3 anos. E aí, de 15 em 15 dias, eu ia ver meu pai. Só que na cabeça do meu pai era assim. Filho é aquele que eu criei. Então, o meu irmão mais velho era o filho dele. Porque meu irmão quem criava era ele e os meus avós paternos. E eu quem criava era a minha avó materna. Gente, meu pai tinha carro do ano. Quem era da época que tinha Opala? Um Opala cinza, diplomata, chiquérrimo. Quem era da época do Vectra? Meu pai só tinha carro assim. Pergunta se eu já andei alguma vez nesse carro. Nunca. Eu ia lá, os finais de semana, eu ficava. Meu pai tinha dado para o meu avô um salão de bocha enorme, lindo, com vários jogos de videogame, sabe aqueles joguinhos assim? Não podia ir lá, porque lá só vai homem, nem fechado, não podia. Ele ia passear, ele passeava com meu pai, com meu irmão. Presente de final de ano, minha prima, que era 5 anos mais velha que eu, ganhou um urso daquele tamanho. E eu fui lá e falei, quem te deu esse urso? Meu tio Tito. O tio Tito dela era o meu pai, que nunca tinha me dado um urso daquele. E aí? Fui crescendo, e fui sendo amada por Deus vivo. Fui sendo amada pelo Deus maravilhoso. E aí, me ensinaram um princípio da honra. E todas as vezes que era aniversário do meu pai, eu ligava para ele e dava parabéns. Meu pai nunca ligou para datas de aniversário. Então, para ele isso é nada. Quando eu fui me casar, minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 15 anos de idade. Orava por ela desde os 8. Quando eu fui me casar, minha mãe já conhecia o Daniel. E minha mãe se apaixonou pelo Daniel. Falou, nossa, esse menino é bom demais. Minha mãe, na época, era espírita quando conheceu ele. Ele tem uma áurea. Quando ele fala lá na igreja, que ela viu ele pregar. Quando ele fala lá na igreja, fala tão bonito. Olha, esse menino vai ser muito famoso. Falou assim. Aí ela não entendia, né, do reino de Deus. Então, quando eu converti, ela converteu, ela já amava o Daniel. Quando eu fui me casar, eu sabia da importância da bênção. E minha mãe tinha me abençoado. Só que, como eu te disse, meu pai nunca tinha me dado pensão. Ele sempre foi muito ausente na minha vida. Mas eu queria essa bênção da vida dele. Eu fui lá. Eu morava em Uberaba e eu fui lá em São Caetano. Com a minha mãe. Sentei na mesa dele. E falei, pai, eu vim aqui, né, e eu queria tanto a bênção do Senhor, porque eu sei da importância da bênção. E meu pai falou assim, o que é bênção? É dinheiro? Porque se for dinheiro, não vou dar não. E se separar, não vem me procurar não, que eu também não vou ajudar não. Quanto que ele ganha? Na época eu ganhava 3 salários, meu marido ganhava 1.
E meu marido estava na obra de Deus já, como pastor. Um salário. Mas para um pai, né? Assim, eu até entendo esse contexto dele. Mas aí, saí de lá, e aí, o que é bênção? Eu falei, não, é só o senhor falar, está abençoado. E eu queria muito que o senhor fosse comigo no casamento. Ah, não vou poder, porque eu estou ajudando um amigo meu político, deputado, fulano, não sei o quê, mas seu irmão vai no meu lugar, eu vou até emprestar o terno para ele, meu sapato de jacaré, mas eu não vou poder, não. Saí de lá, me casei, meu casamento foi lindo. Deus me abençoou em todas as coisas. Em todas. Os anos passaram. Continuava ligando para meu pai. Meu filho com 4 anos, a Sara eu acho que tinha uns 7. Recebo um telefonema da minha tia. Minha tia, a irmã dele, a única irmã, me liga e fala assim, Juliana, vem aqui, seu pai teve um AVC. E ele está brigado com o José Ricardo, que é o meu irmão mais velho. E seu irmão falou que não quer ver nem pintar de morto. Nem pintado. Acabou. Meu irmão morava um quarteirão da casa do meu pai. Eu saí de lá, fui para a casa do meu pai, eu cuidei dele, fiquei lá acho que uns quase 15 dias. E passei noites falando de Jesus com meu pai, noites. Meu pai questionando muita coisa. Saí de lá e pensei, minha missão foi cumprida. Só que lá, conversando com ele, ele falou para mim assim, minha filha, eu não entendo, chorando. Eu nunca fui um bom pai para você, nunca fui pai para você. Você não merecia isso. E eu quero te pedir perdão. Porque você merecia ter tido um bom pai. E eu não fui. Perdoei meu pai, orei com ele e fui para casa. Quando os anos passaram, a igreja que você viu ali, a igreja que você viu já tinha sido construída. Meu pai tinha alugado um salão dele para um pastor. E ficou amigo desse pastor. E esse pastor me ligou e falou assim para mim assim, Juliana, eu queria ir com seu pai, eu acho que ele quer ir na sua igreja, quer conhecer, quer ir. Eu sempre convidava, e meu pai acho que não tinha coragem de ir. E ele foi, queridas. E bem no dia eu estava ministrando louvor. Foi ele, o pastor e a pastora, ministrando louvor. E meu pai aqui, olha, no banco, igual essa irmã de vestido florido estava aqui, me vendo ministrar o louvor. E aí a pastora dele do lado, depois a pastora dele me contou, que ela cutucou ele e falou, nossa, você viu sua filha, que linda. Aí ele virou e falou assim, chorando, verdade, pena que eu não vi a minha filha, pena que eu não vi, eu não experimentei, eu não desfrutei do que ela se formou, chorando. E dali hoje ele aceitou Jesus. Mas quando eu fui na casa dele, minha tia falou para mim assim, a irmã dele, olha, seu pai tem um filhinho, meu filho hoje tem 12 anos, na época ele tinha 4. Ele tem um filhinho de 3 anos. Ele teve um envolvimento com uma faxineira que veio aqui, ele engravidou. Ele ficou revoltado, falou assim que ela se aproveitou dele, engravidou para querer alguma coisa, e ele não assumiu o filho. Só que ele tem um problema de paralisia na perna. E a mulher falou assim, prendeu ele por falta de pagamento de dinheiro, falta de pagar a pensão. Ele foi preso. Mas ele falou, eu vou preso, mas eu não pago a pensão. Foi preso. E eu não sabia dessa história, porque eu não tinha essa convivência com ele. Olha aqui que isso é importante. Quando eu conversei com ele, eu falei para ele assim, pai, depois que minha tia me contou, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor não teve, o inimigo nos roubou esse relacionamento de pai e filho. Com meu irmão também, ele já é um adulto, eu já tenho a minha família. Eu vou te amar, vou te receber muito bem. Mas sabe aonde que o senhor precisa investir? Na vida desse filho, do Gustavo, que está nem 3 quarteirão da tua casa. Eu sei que na sua cabeça você pensa que a mulher vai pegar seu dinheiro e vai roubar seu dinheiro. Mas não faz por isso, faz por ele. Se você fizer isso, pai, você vai ver Deus restituir. E esse seu filho vai ser o filho da sua velhice. Faz isso por mim. Receba o seu perdão. Mas cuida do Gustavo.
como se fosse eu ou meu irmão pequeno, e você não pôde estar aqui cuidando. E aí ele me ouviu, e teve uma crise, não teve? Agora, financeira. Meu pai tem muitos imóveis, todos os imóveis dele sem alugar. Ele me liga, perguntando se eu tinha dinheiro para emprestar para ele pagar a pensão do menino, senão ele ia ser preso. O pai que nunca me deu nada. E hoje, naquilo que eu posso, eu ajudo. Minha mãe, ajudo meu pai. Queridas, lutas na minha mente de pensar assim, você não precisa fazer isso. Sabe, de pensar, sua avó que te criou, ela morreu. Você não precisa, sabe, essas crenças limitantes. Mas o que eu aprendi? Quando eu mortifiquei a minha carne, quando eu venci, e quando eu falei assim, eu vou fazer, porque a palavra de Deus fala que eu tenho que fazer e eu vou honrar. Eu comecei a receber bênçãos sobre a minha vida. E hoje a prosperidade tem vindo sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu marido, sobre os meus filhos, os meus descendentes, por causa de decisões e escolhas de obediência à palavra de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Fique em pé. Eu já excedi o tempo, quero pedir perdão, mas eu precisava de falar isso. Porque o Espírito Santo quer trazer libertação e cura para muitos relacionamentos aqui nessa manhã. E a sua vida não vai ser mais a mesma. Espiritualmente você vai vencer, nos seus relacionamentos você vai vencer. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que tem uma atitude de mudança na sua vida, você que vai decidir nessa manhã, qual que é a área que o Senhor está falando aí com você? O Espírito Santo está falando. É uma manhã de cura e transformação. Eu quero que você venha até esse altar. Por quê? Eu quero liberar sobre você. Eu quero liberar sobre você uma palavra profética. E eu quero orar para que uma unção venha sobre a sua vida, te capacite a sair do estado onde você está e a romper no propósito que Deus tem na sua história. Venha rapidinho, vem rapidinho. Nem precisa de cantar, tá? Só instrumento. Para a gente poder concluir e levar para outra palavra. Coloca a mão no seu coração. Rompa hoje com aquilo que te limita. Dói, mas vença. Escolha, decida. Coloca diante de Deus. Fala, Senhor, hoje eu recebi uma revelação. Fala, Senhor, hoje eu recebi de um amor que não tem igual. Fala, Senhor, hoje eu tomo uma decisão. Senhor, eu não quero viver mais ou menos, mas eu quero ser intensa. Eu quero ser apaixonada. Eu quero ser entregue. Fale isso ao Senhor. Fale isso ao Senhor. Deixa o Senhor vir na sua alma. Deixa o Senhor tocar o teu espírito. Deixa o Senhor te levar agora a uma nova dimensão na sua vida, na sua casa. Não espere que o seu marido mude, converta para você mudar. A mudança é dentro de você. Oh, rabaxere, anda lá, baxere, anda lá, baxere, arabará. Oh, rabaxere, arabará. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, sopra agora, Pai. Sopra agora, sopra agora. Senhor, sopra agora nesses corações. Sopra agora, Pai. Senhor, vem trazendo agora sobre eles bálsamo. Bálsamo, vai lá onde você falou, nunca mais eu vou. Vai lá agora. Vai lá agora. O Senhor está com você indo lá. Vai lá agora, no nome de Jesus. Vai lá agora. Essa prisão, você está sendo liberta agora dela. E você vai sair daqui nessa manhã. Você vai sair daqui nessa manhã. E você vai conseguir ir até esse lugar. Você vai conseguir ir até essa pessoa. Você vai conseguir. Porque você vai agora no amor do Senhor. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Oh, rabaxere, anda lá, baxere, anda lá, bará. Entrega agora. Entrega esse lugar. Fala com o Senhor. Fala, Senhor, esse lugar onde eu estava aprisionado, esse lugar aonde
esse nunca na minha vida, eu tiro ele agora. Fala isso, eu tiro ele agora. Agora. Esse nunca que trouxe sentimentos aqui dentro de mim, que me trouxe enfermidades, que me trouxe depressão, que me trouxe angústia, que quando eu penso dói. Senhor, eu vou nele agora. Eu vou nele agora. E eu vou pelo sangue de Jesus. Senhor, a minha história hoje eu decido mudar ela, porque um dia o Senhor decidiu me abençoar naquela cruz, e eu não serei mais a mesma. Eu não serei mais a mesma. O Senhor está curando traumas da infância aqui. O Senhor está curando traumas. Sinta essa cura. Queridos, é uma unção tão palpável nesse lugar, tão palpável, sabe? Você que estava ali tão insegura, olha quem você é. Você é essa pessoa hoje. Você é essa pessoa firme. Você é essa pessoa hoje, poderosa em Deus, poderosa em Deus, poderosa em Deus, para vencer gigantes, para pisar em escorpiões. Fala agora, fala, eu não aceito mais que essas crenças que me limitavam, não vão mais me limitar, mas eu sou fortalecida. Levanta a sua mão direita aos céus. Você vai receber a unção do céu para a sua vida. Eu oro agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu oro agora, respaldada na unção que há sobre a minha vida, que o meu Senhor Jesus derramou sobre mim, na minha história, nas minhas marcas, nas minhas feridas que foram cicatrizadas. Eu vou agora na unção do Espírito Santo. Eu libero sobre a vida das minhas irmãs agora uma unção fresca. Eu libero sobre a vida delas agora uma unção que vem do céu, uma unção que vem do céu, uma unção que vem do céu, um batismo de fogo, um batismo de paixão. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridas, é muito forte o que o Senhor está fazendo aqui. É muito forte. Seu ministério não vai ser mais o mesmo. Sabe? Tem dons aí que Deus derramou e que está aí travado. E desde ontem o Senhor já está te falando dos seus talentos. Deixa, Deus vai te usar. 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 Olha aqui para mim. Deus vai te usar. O Senhor já mudou a sua história lá na cruz. Amém? Aquilo que você precisa, olha nos meus olhos. É importante porque você vê verdade. Aquilo que você precisa está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Está aí dentro de você. A missão do Senhor é grande na sua vida. A missão do Senhor é grande na sua vida. Agora você vai dar um abraço na sua irmã. Não um abraço mais ou menos, não. Dá um abraço ungido. Um abraço que o Espírito Santo vai usar seu abraço. Queridos, um abraço, abraço firme. Abraço firme. Um abraço cheio do amor. Um abraço cheio da graça. Agora fala agora para ela uma palavra de vida. Olha nos olhos dela e fala essa palavra de vida. Aleluia.